Irmão, irmã, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que você chegou até o nosso canal. É com muita alegria que nós recebemos você aqui, né? Então eu queria pedir para você já se inscreva no nosso canal, curte, compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, com todos aqueles que estão ao seu redor. Quero dizer em nome de Jesus que essa mensagem possa te abençoar, segundo a tua graça, amor e favor. Eu sou o pastor Flávio e nós queremos te encontrar aqui, na nossa igreja, aos sábados, culto de jovens, às 19h30 e aos domingos, cultos com toda a família, às 19 horas. Que Deus abençoe sua vida, seja bem-vindo à família Teu Rei. Aleluia, glória a Deus. Tô meio ruim da vista já, o Wesley que tá ali, né? Tá escuro. Dá uma luz ali no Wesley, por favor, que né? Ô, irmão Wesley, eu vou depender da sua Bíblia, tá? Senão eu vou ocupar muito aqui. O corpo da palavra aqui, fechei, aí vai tomar banho, dá banho menino, sai correndo, deixei aqui mesmo. Não passei para caderno nem nada não, ficou aqui. Vamos por aqui mesmo. Aí a Bíblia a gente lê junto aqui atrás. Eu leio ali, né? Davi, o homem segundo o coração de Deus. Irmãos, último episódio da série Heróis da Fé, né? Que o pastor Flávio, ele programou no começo do ano com a gente. Quem que está sendo edificado por essa série, por essas mensagens, irmãos? Irmãos, essas mensagens, elas têm por objetivo nos trazer confiança no Senhor. Sabe, de tudo, irmãos, que nós podemos enfrentar nessa vida, irmãos, a confiança no Senhor é aquilo que vai fazer com que a gente venha vencer. Sabe, pode ser momentos de dificuldade financeira, pode ser momentos de instabilidade emocional, psicológica, pode ser qualquer tipo de adversidade. Sem confiança em Deus, irmãos, sem estar com o coração nele, não dá para ultrapassar por essas coisas. É por isso que muitos se entregam a vícios, outros a bebidas, outros a coisas que são terríveis, né? Suicídio, é porque está abalado. E nós temos um lugar de confiança, amém? É o Senhor, é o Senhor. A fé, irmãos, é o que nos faz atravessar. Sabe, hoje o Saulo me fez uma pergunta. Ele perguntou, estava com a camisa do meu time, e ele perguntou assim, papai, por que o escudo do Vasco é uma cruz? Eu peguei e falei para ele assim, Saul, não sei se você vai entender nada do que eu vou te explicar, né? Mas já que você perguntou, então toma. Eu falei, anos atrás, alguns homens, sonhando em construir nações cristãs, adentraram no mar com caravelas de madeira para poder evangelizar, catequizar outras nações. Irmão, se você colocar no Instagram, na sua casa, no momentinho que você tiver, navio no mar revolto, é a coisa mais assustadora que existe. Estou falando dos tempos de hoje. Navios feitos de metais resistentes, que fazem ônibus espacial, atravessando muralhas, nossa, de mais de 20 metros de ondas que dão contra eles, né? Imagina as caravelas de madeira lá daquele tempo atrás, onde as embarcações tinham a cruz, né, sinalizando que eles estavam indo em missão. É lógico que não só católicos, né, muitos protestantes também. E aí expliquei para ele ali mais ou menos, não sei se ele entendeu muito bem, mas, irmãos, quem que lembra que quando Pedro olhava para Jesus, ele caminhava sobre as águas? Imagina você enfrentando, atravessar um oceano inteiro que você nem sabe quando você vai alcançar a outra terra para levar a palavra do Senhor sobre um mar revolto, irmãos. Sabe, absoluto contra a sua embarcação de madeira. Se hoje o mar já faz o que faz com essas embarcações, é lógico, eles atravessam e tal, mas é assustador, imagina naquele tempo com embarcações de madeira. Só a fé pode fazer você atravessar mares revoltos na sua vida. Só a fé pode fazer um jovem de 20 e poucos anos sair dos Estados Unidos e vir para Lavras, uma cidade qualquer, fundar uma escola de, sei lá, trabalho na terra, mecânica, igual o Dr. Samuel Gama fez, para poder evangelizar. É por isso que a gente se apega ao exemplo dos heróis da fé para a gente, Wesley. Hebreus 11, por gentileza. Vamos ler aqui. Esperar o Wesley abrir. Hebreus capítulo 11, versículo 1 em diante. Diz assim, ó. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Só até ali, por gentileza. Irmãos, um firme fundamento, para quem não sabe, essa linguagem ela é muito
comum para quem constrói, né? Um fundamento firme é uma base firme. Todas as vezes que o pastor está pregando aqui, eu vejo ele vem para cá aqui e dá uma ranhida aqui, ó. Eu fico com medo, o pastor vai descer ele qualquer hora. Que faz aqui uma... Aí, eu não tenho muito peso, sou peso pena, né? Não que o pastor seja obeso, tá? Depois vocês vão falar lá para ele, né? Mas dá uma ranhetada aqui na madeira. O firme fundamento é um fundamento onde você pode confiar a construção em cima dele, né? É algo firme, como o chão, como a rocha. Então, o firme fundamento, pode deixar lá, irmão, tira não, senão eu me perco aqui. O firme fundamento é a base da nossa fé. E quem é esse firme fundamento? Jesus. Só em Jesus esses homens venceram tudo. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Mas se espera, irmãos, alguém prometeu algo para você esperar algo, certo? Já mencionei aqui a fatalidade do meu time. Eu não espero nada do meu time, né? Mas algumas pessoas esperam dos seus times, esperam dos seus cônjuges, dos seus filhos, porque você tem perspectiva, esperança em relação a algo. Porque talvez você tenha já na sua cabeça uma ideia de que tem que ser assim, né? E Deus, ele nos prometeu algo para que nós possamos esperar. E Ele também, Ele vai colocar para nós situações para testar a nossa fé. Para saber se nós, de fato, estamos firmados nele. O próprio Deus vai prover coisas para testar a sua fé, irmãos. Para saber se você está firme mesmo na palavra dele. Não foi assim, lá em Atos, as perseguições que o Senhor mesmo levantou contra a igreja para eles poderem espalhar? É assim na nossa vida também. Reflita na sua vida, hoje. O que você tem passado que tem te tirado a fé? Que tem te esfriado? Tem deixado você desanimado? Desanimado de um parente, de orar pelas pessoas que você ama? Sabe, desanimado de entregar o seu coração mais na leitura da palavra, sabe? Na oração. 10 minutos está bom. Vamos permanecer, vamos continuar, vamos avançar cada vez mais. Sabe, vamos ter afinco nas coisas do Senhor. Eu convido todo crente a comparar a vida devocional dele com a vida devocional dos islâmicos, sabe? Dá horário de oração deles na rua, eles param aquelas multidões para orar. Para carro, para trânsito, todos param. Tipo um exército bem trabalhado, de acordo com a fé deles. Sabe, e a igreja muitas vezes tem muitas desculpas, né? Tem muitas pessoas, elas falam, olha, vamos passar pela grande tribulação ou não? Será que Deus deixará a tribulação vir até nós? Nós seremos mártires? Não, Deus ama a igreja, nós seremos arrebatados. Irmão, se você for para a Nigéria hoje, você já vai viver isso. Existem países hoje que os irmãos já passam isso. Sabe, nós não somos alecrins dourados, nós somos do Brasil apenas. Sabe, existem países que é proibido fazer isso daqui. Então, né, será que nós vamos passar pela grande tribulação? Será que nós vamos ser arrebatados? Irmãos, nós precisamos acordar. A fé, ela precisa ser testada. Amém? É necessário que nós sejamos provados. Provados. Então, Hebreus, ele vai trazer nesse capítulo 11, homens que passaram por essa prova. Vamos continuar lá, versículo 2. Porque por ela, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como, antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na tenda da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus até aqui por enquanto. Irmãos, então os olhos de Abraão estavam lá no futuro, né? Estava na cidade
que foi mencionado ali. O nosso comportamento presente vai ser muito ditado por onde estão os nossos olhos no futuro, certo? Então, onde estão os seus olhos hoje? Se a sua fé talvez é fraca, né? Vamos falar um pouquinho sobre Davi depois, Davi, o homem segundo o coração de Deus, né? Mas se a sua fé ela é fraca, irmãos, você precisa analisar onde estão os seus olhos. Faz um autoexame aí agora. Sabe, todas as vezes que você oscila, que você pensa em parar, você não quer saber de culto, não quer saber de igreja, não quer saber de leitura da palavra do Senhor, não quer mais orar pela vida dos outros, onde está o seu coração? Talvez está nas coisas, no mundo, no brilho dessa vida, né, que é ofuscado facilmente pela beleza de Cristo. Mas se os seus olhos não estiverem na beleza de Cristo, você vai esmorecer. Quando a situação mudar, quando o vento ficar desfavorável, você vai esmorecer. Sabe, eu lembro quando eu desanimei de ter filhos, né? Todo mundo sabe aqui que eu quero a unção do coelho, né? Ter muitos filhos. E quando eu e a minha esposa a gente perdeu o segundo bebê, ele foi um choque. Na verdade, no primeiro filho que a gente teve, o Saul, eu já desanimei, porque o Saul teve várias complicações. Quando eu tenho uma semana, quem anda comigo já me viu pregando sobre isso, sabe? Ali eu já assustei, né? Eu podia ouvir claramente o Senhor falar assim, você não quer ter muitos filhos? Deixa eu te testar para saber disso. Segundo, a gente teve um aborto. No meio de um evento gospel de um cantor que eu amava até esse ponto. Não tem nada contra o irmão, mas tipo assim, no meio do Marcha para Jesus, minha esposa começa a ter um aborto. Do Juliano Som. A gente corre para o hospital. Ali eu já falei, cara, é difícil. E aí, Luiz, vai permanecer ou não? Agora a gente teve a Esmeralda, nasceu recentemente, né? Que um dia quero recebê-los lá, visitá-la. Tá lá em casa, lá, fazendo bagunça, já dormindo, já, né? Dorme, tá rindo, você olha para ela, tá rindo, fala, gente, tá rindo do quê? Sabe de nada, só mama, né? E tá lá rindo. Aí está lá minha filha agora. Então o Senhor, Ele vai testando aquilo que nós temos dentro de nós por convicção. Sabe? Eu, irmãos, não tenho intenção de ser um missionário. Eu quero ser missionário dentro da minha casa. Sabe? Eu quero evangelizar todos os filhos que o Senhor me der. Se um dia eles optarem por não seguir, não vai ser por falta de instrução. Não vai ser por falta de pastoreio, de jejum, de oração, de repreensão. Mas eles são as minhas ovelhas. Sobre eles eu quero ministrar. Se Deus me entregar uma igreja, amém. Você precisa abraçar isso também. Não ter muitos filhos, mas ministrar sobre aqueles que são seus. Amém? Sobre aquilo que Deus tem te dado. Então, irmãos, essa prova ela vai vir sobre nós. Sobre a nossa fé. Muitos podem ter um chamado de Deus ao contrário disso, de serem celibatários, né, de nunca se casarem. E ele vai ser testado nisso também. Outros serão testados, irmãos, a ministrar a palavra de Deus. Você vai ser testado nisso também. Ministrar a palavra de Deus de acordo com a Bíblia, né? Não apenas ministrar a palavra de Deus igual muitos têm feito. Então, é necessário que você venha se atentar. Pode continuar, Wesley, por gentileza. Para a gente chegar em Davi. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos, em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isso é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Irmãos, todo o testemunho de fé que você vai viver vai trazer sobre você vergonha muitas vezes. Vai trazer sobre você vergonha. Para você ser testado, irmão, se você ama mesmo o Senhor ou não. Para que Deus não se envergonhe de você, você não tem que se envergonhar do Senhor. Sabe? Vamos falar sobre o nosso trabalho de ministrar a palavra de Deus sobre os perdidos. Sabe, nós temos que abrir a nossa boca, gente. Temos que falar mesmo, não podemos nos envergonhar do Senhor. Ele vai nos cobrar essas coisas. Ele vai falar conosco. Sabe, ele espera que a igreja tenha o mesmo coração que o dele. Davi é o homem segundo o coração de Deus, porque é o homem que está com o coração alinhado ao coração de Deus.
Nós temos esse chamado em nós também. E Deus, ele quer a salvação das pessoas. E nós queremos? Ou nós queremos a nossa imagem pessoal acima de tudo? Sabe, a gente não ministra porque a gente acha, vai achar que eu sou crente. Vai achar que eu sou chato. Vai achar que eu sou, sei lá, fundamentalista. Sabe, nós precisamos nos erguer nesses dias, irmãos, de sociedade fluida, líquida, onde nada é concreto, e falar, gente, isso aqui está errado. A palavra de Deus não diz assim. A palavra de Deus diz A, você está falando que é B. Sabe, mas se eu falar, eu vou, sabe, incomodar. É a mesma coisa que aquele papo, né? Quando a pessoa vai na sua casa tarde, não, na verdade, vai na sua casa, fica até tarde, e você precisa que ela vá embora. Aí você não fala, né? Você fica ali, não posso falar, mas... mas você precisa que a pessoa vá embora. Nem que seja com jeitinho, você tem que falar, eu não consigo mais estender essa conversa. Eu tenho algumas coisas a fazer. Parece confortável, né, falar isso para as pessoas, né? E é assim também a palavra de Deus muitas vezes. Falar da pessoa, para a pessoa que ela está em pecado, que ela precisa abandonar o pecado dela. Falar para um irmão dentro da igreja, irmão, esse caminho que você está fazendo não convém. A palavra do Senhor, olha aqui, diz isso e aquilo. Sabe, se você não recebe essa palavra, ora ao Senhor sobre isso. Sabe, eu não estou falando isso aqui para te constranger nem nada. Nós somos chamados para edificar uns aos outros, irmãos. E isso às vezes vai causar vergonha em nós. Falar, sabe, chegar e falar, olha aqui, está errado. Ou ministrar lá fora a palavra sobre os perdidos. Sabe, nós somos muito tímidos, irmãos. Muito tímidos. Está muito devagar, sabe? Assim, eu sei que Deus está curando, Deus está fazendo, só que é possível mais, irmãos. Por meio de nós, a igreja do Senhor. Nós temos que nos posicionar e falar mesmo. Nosso trabalho, serviço, sem vergonha. E se formos humilhados, amém. Perseguidos, amém. Vamos nos alegrar com essas coisas. Pode seguir, Wesley, por favor. Só para dar um contexto, tá, irmão? Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos seus filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Irmãos, tem tantos outros ali. Tantos outros. Eu passei para os meus discípulos mais próximos um exercício que chama obituário. Que é, eles vão descrever, você tem que me entregar isso. Tentem entregar, por favor, até o final dessa semana. Que eles vão descrever palavras sobre a vida deles, como se eles estivessem narrando no velório deles, né? Por exemplo, Wesley é um deles. Wesley viveu em serviço da obra do Senhor, visitou orfanatos, ajudou a alimentar pessoas pobres, carentes. Pedi para eles fazerem isso. Isso aí ajuda a dar um norte na vida, sabe? A tirar distrações e tal. Se você fosse fazer isso na sua vida, considerando os atos de fé em relação a Cristo, né? Sua fé posicionada no Senhor, o que você iria dizer sobre você mesmo? Sabe, às vezes a gente esquece a média de idade do brasileiro. Não passa de 89 anos. As mulheres, homens morrem até mais cedo. A gente vai vivendo a vida, vai deixando. Isso assim, se a gente chegar nessa faixa, né? Pode acontecer coisas antes e a gente morrer. E a vida está passando. Sabe? E a prova de que nós temos a fé firmada no Senhor, no firme fundamento. Sabe, você tem vivido uma vida que de fato mostra isso? Reflita. Sabe, reflita porque eu tenho refletido isso. Tenho falado, Senhor, eu sou uma vergonha no Evangelho, Pai. Eu preciso alinhar os meus passos. E esses exemplos, irmãos, eles mostram para nós que, independente desse mundo, da aprovação dos homens, da situação que nós vamos viver, se nós vamos trocar de carro, se nós vamos ter dinheiro, se nós vamos ser amados, nós precisamos centrar os nossos olhos no Senhor. A Bíblia fala que Jesus, quando falou com o jovem rico, a Bíblia fala assim, e amando-o, sabe, Jesus disse a ele que ele deveria vender tudo que ele tinha e dar aos pobres. Quando a gente fala sobre amor, parece que é uma coisa favorável, gostosa, boa, mas Jesus, o amando, pediu ele algo muito difícil. Sabe, porque o amor vai exigir de nós, irmãos.
vai exigir de mim, vai exigir de você. É necessário que nós venhamos subir esse nível. Quem que quer avançar no relacionamento com o Senhor? Levanta a mão assim, bem alto. Quem que quer avançar no relacionamento com o Senhor? Amém. Para você avançar, você vai ter que chegar no nível que Deus é, de entrega de tudo. Sabe, Deus entregou o Filho dele. Sabe, imagina um tempo, irmãos, onde tudo estava condensado em Deus, antes da criação de todas as coisas. Todas as coisas foram criadas, irmãos, a partir, sabe, da imaginação do Senhor. Sabe, ele imagina, eu quero criar os anjos. Deus é o doador, irmãos, maior que existe. Sabe, até o nosso corpo que nós andamos aqui, que nós usamos, nada é nosso. Nós às vezes perdemos essa percepção. Mas nós não temos nada. Nada. E nós precisamos entender isso, para a gente alinhar a nossa vida, sabe? A gente viver a vida de acordo com a realidade do Evangelho. Faz esse exercício você também, do obituário, escreva na sua vida, sabe? Mas com esse viés cristão, né? Não é, foi milionário, viajou para não sei quantos países, curtiu, né? Escreva isso em relação ao Evangelho. Sabe, olha, eu entreguei a minha vida ao Senhor. Sabe, eu busquei ajudar as pessoas ensinando a palavra do Senhor, não porque eu sou grande, mas porque o Senhor espera de mim isso. Ele espera que vidas sejam salvas. Sabe, o Senhor não quer que você fature mais 7 milhões, 8 milhões, que você, sabe, enriqueça não, gente. Não, isso vai ficar aí. Sabe, Ele tem algo preparado para nós, um caminho de intimidade para sempre com Ele, sabe? Para sempre. E é por meio desse relacionamento construído dia após dia, na fé, com o coração nele. Vamos falar de Davi? Depois dessa introduçãozinha. Vamos falar sobre esse homem. Porque Davi, irmãos, ele teve erros. A gente sabe que teve. Mas ele tinha esse coração, sabe, no Senhor. Esse coração sensível de saber pesar a balança, sabe? Até quando ele pecou, que ele errou, e Natan chegou diante dele, né, e contou o caso, a história lá para ele camuflada. Ele falou assim, gente, quem que é esse desleal que fez tal coisa? Quem que é esse injusto? Para quem não sabe, não conhece a história, Davi era rei sobre Israel, nesse caso, e na época que os reis saíam para cumprir suas obrigações reais, Davi quis ficar no seu palácio. E ali, passeando, ele viu uma mulher muito linda, comprometida, em situações difíceis, né? Se apaixonou pela mulher, mandou trazer ela, se deitou com ela, engravidou a mulher era casada. E isso deu um problema, irmãos, gigantesco. Leia na sua casa a história. Eu já li, leia de novo. Deus fala de novo com a gente na mesma palavra. Então, irmãos, Davi, por ter errado dessa forma, teve vários problemas na vida dele que a gente sabe, a gente conhece. Filho abusando de meia-irmã, filho matando o outro para vingar, perseguição de filho contra ele teve que fugir de Israel, certo? Voltar a peregrinar no meio dos desertos, como na época que Saul perseguia. Porque ele pecou, porque ele errou, porque ele não viveu pela fé. Em nenhum momento, sabe? Em um deslizezinho. Por isso que é necessário a gente vigiar. Sabe, Deus ele confiou a nós coisas. Olha só, quem falou que Davi ia ser rei? Deus, certo? E o rei tem obrigações. Irmão, se Deus te chamou, vamos abrir nossa Bíblia em Efésios 2. Efésios 2, 6. Abre aí para mim, Wesley, por favor. Olha lá. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmão, nós estamos assentados com Cristo. Se assentar é posição de governo. Tá? Cristo está acima de todas as criaturas criadas. Irmãos, é um lugar de autoridade. De autoridade. E Cristo nos assentou com Ele. Qual que é o nosso papel, então? Ficar de boa? Existem funções que nós devemos cumprir como igreja. Orar, jejuar. Jejuar não só alimentos. O jejum é um sentido de você se privar de prazeres,
Porque muitas vezes os prazeres eles nos envolvem nessa terra, nessa vida. Você não consegue depois se desvincular disso, sabe? Então, jejuar alimentos também, mas jejuar hábitos mundanos que parecem às vezes que não tem nada a ver. Irmãos, jogo de futebol, por exemplo. Antigamente a igreja era muito firme, isso é pecado, jogar futebol é pecado e tal. Irmãos, aquilo que prende o nosso coração é pecado. Sabe, eu falo disso porque homem gosta mais de futebol, né? Se você tivesse que escolher entre o seu time e Jesus, você escolheria? Abandonar mesmo e seguir apenas um dos dois. Consumir, olhar, ouvir só um dos dois. Sabe? Você faria? Eu estou dando esse exemplo porque para homem às vezes é complicado isso, né? A gente gosta bastante. Sabe, teve vezes que você veio ao culto pensando no seu time? Você deixou de prestar culto plenamente ao Senhor porque você estava com a sua cabeça lá? Você deu aquela olhadinha assim de longe e fez 1-0, aquela comemoradinha no culto? Acontece, tá, irmãos? Sabe? O coração, irmãos, a gente precisa cuidar dele. O Senhor nos deu responsabilidade, estamos assentados com Cristo. Davi, ele tinha um dever real e ele deixou de cumprir esse dever real. E aí ele viu aquela mulher e ele começou a estragar o negócio. Mas ainda assim ele tinha senso de justiça, porque quando foi trazido para ele um caso, esse caso, né? Natan trouxe o caso dele, maquiado, ele falou, cara, esse homem precisa morrer. Esse homem tem que ser culpado, tem que ser julgado. E aí o profeta pegou e falou, é você mesmo, Davi. Aí ele falou, meu Deus, pequei. Sabe? Nós precisamos ter esse coração, porque nós vamos errar, nós vamos pecar. Quando pecar, como que a gente vai agir? Como Saul? Irmão, Saul era um homem que ele era destacado, sabe? Ele era diferente. A Bíblia fala que ele era mais alto do que todos os homens de Israel, do ombro para cima. Ou seja, os outros eram do ombro dele para baixo. E a Bíblia fala que ele era bonito. Sabe, ele era um homem diferente. Deixa eu ver onde que está aqui. 1 Samuel 9:2. Abre aí para a gente, por favor. 1 Samuel 9:2. Este tinha um filho, está falando de Quis, pai de Saul. Este tinha um filho cujo nome era Saul, jovem e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Ele era um homem bonito, destacado, alto. O Clésio me falou que esses tempos atrás teve um concurso de beleza entre as igrejas e o irmão Boi ganhou. Fica de pé aí, irmão. Uma salva de palmas para esse irmão aí, modelo entre os gospels. Então, assim, Saul era assim, irmãos. Bonito, alto, destacado, shed. E ele era diferente dos demais homens, né? E o povo pediu um rei, e Saul, ele foi esse primeiro rei de Israel. Só que Saul, ele tinha aparência de ser um bom rei. Sabe, ele era aquele cara que você olha e você fala, esse cara vai ser um bom presidente. Porque eu vejo as características dele, ele é bonito, ele é alto. Se tiver que defender, a altura, né, é um fator que ajuda, a gente é baixo, a gente vai junto dele. Ele vai na frente liderar as tropas de Israel. Vai dar certo. Mas Saul tinha um probleminha. Ele tinha opinião própria. O Senhor falava assim, Saul, eu não quero que você faça isso. Ele fazia e dava a justificativa dele. Sabe, a gente é assim com o Senhor. Quando o Senhor ele espera algo de nós, a gente faz e... Nossa, pior quando a gente age na unção de Satanás, né? O que é a unção de Satanás? Justifica pela Bíblia, né? Satanás justificava as argumentações dele com Jesus pela Bíblia. Não, porque está escrito. Né? Quantas vezes a gente quer fazer uma coisa que a gente sabe que é errado, o Espírito Santo está falando, a gente vai lá, faz, e quer achar um versículo ali, abre aqui a caixinha de versículos, até achar. Está escrito lá, pode pecar. Você fala, finalmente. Irmãos, a gente não pode ser como Saul. Não pode. Pode errar? Pode. Vai acontecer? Vai. Mas a gente tem que ter um coração humilde, irmãos. Falar, errei, cara. Errei. Tanto é que quando Davi surge, né, Deus começa a testar tanto Davi quanto Saul.
E Saul reage como? Eu vou perseguir Davi, cara. Eu vou matar esse cara. Ele está querendo me substituir. Sabe, todo mundo sabe que grandes organizações, países, corporações são formados como? Você traz os melhores, não é isso que a Babilônia fez? Ela entrou em Israel, levou os melhores, né? Daniel, levou os caras sábios para formar o reino. É assim que se constrói uma grande organização, uma empresa. Cada um é bom numa coisa, vamos agregar. Saul poderia ter feito isso. Esse Davi aí, ele é baixinho, mas o bicho é bom de briga, vão trazer aí comigo. O que ele fez? Ele quer o trono. Então eu vou seguir ele. Cara, na casa de Saul, Davi esteve lá por um tempo, palácio real. Se Davi não ficasse ligeiro, pregado na parede com uma flecha. Uma flecha, não, uma lança. Sabe? Porque o ciúme estava bem aquecido já no coração de Saul em relação a Davi. Principalmente quando Davi ele mata Golias, né? As pessoas começam a cantar, as mulheres começam a cantar que Davi matou muito mais do que Saul. E aí o negócio não ficou bom. Como que nós reagimos, irmãos, quando esses conflitos, as comparações acontecem na nossa vida, sabe? A gente dá voz a isso, quando algo em nós é exposto em relação a outro, a um irmão. O irmão fez algo melhor do que você e foi elogiado, e você estava ali. Essas coisas estão ocultas, irmãos. A gente não deixa sair essas coisas, sabe? Ah, fulano de tal tocou hoje e foi elogiado, eu estou tocando e ninguém está me vendo, está elogiando, está falando nada nunca. Vem aquele pensamento, você fala, ah, isso é besteira, mas veio o pensamento. Confessa ao Senhor essas coisas, irmãos. Não deixa essas raízes ficarem dentro de você, não. Fala, Senhor, eu estou pensando essas coisas erradas, Pai, tira isso do meu coração. Deus, gente, Ele é vivo. Nós temos que ter um relacionamento com Ele, sabe? De doido mesmo. Quando eu era criança, meu irmão falava que era doido, que eu tinha um amigo pessoal. Eu ficava conversando sozinho desde criança. Sabe, conversa com o Senhor. Fala com o Senhor. Sabe? Conversa durante o dia. O pastor Reginaldo fala que, às vezes, ele está vendo a Jace lá, falando assim, ele fala, tá falando comigo? Ah, não, estou orando. Sabe? Fala com o Senhor. Conversa com Ele sobre seus problemas. Sabe? Nossa, Senhor, eu estou tentado. Vi uma mulher hoje lá no meu serviço, tá vindo para cima, meu Deus. Abre o seu coração, sabe? Desnuda diante do Senhor, sabe? Esteja limpo diante dEle, nu diante dEle. Ele te conhece. Não fica se escondendo, porque a gente se esconde e depois isso vira desculpa para a gente cada vez mais afundar nessas coisas. E Davi tinha esse coração aberto, irmãos, diante do Senhor. Sabe? Pequei. Fiz errado? Fiz, Senhor Deus. Fiz. Preciso que o Senhor me lave, Pai, que o Senhor me cure. Sabe, se você tem algo que você está carregando até hoje aqui, esse é o momento de você falar com o Senhor. Sabe, quando a gente ora aqui, vamos para um momento de oração individual. Em dupla, às vezes, não dá para você falar, né? A pessoa, né? Mas fale com o Senhor, sabe? Fale com o Senhor. Estou dizendo que é errado você falar para outra pessoa aqui na igreja, não. Existem níveis de entrega que a gente não quer nem saber da nossa reputação. Fala, irmão, eu estou pecando em prostituição, pornografia, sabe, eu preciso parar, ora por mim. Só que quando você chega nesse nível, irmão, a sua imagem, você já abandonou há muito tempo. Mais fácil você ser curado, né? Está escrito? Confesse os pecados uns aos outros. Mas é difícil chegar nesse nível. Mas você pode falar isso com o Senhor. Você pode chegar diante do seu Deus e falar isso nesse momento de oração aqui. Quer que ninguém ouve? Fala baixinho. Seu Deus, Pai, eu sou invejoso, Pai. Tira isso de mim, Senhor. Sabe, eu sou irado, Senhor Deus. Arranca isso de mim, Senhor Deus. Me dá domínio sobre a minha vida, sobre a minha carne. Isso tudo é fé, irmãos. A nova natureza de Deus nas nossas vidas, ela tem que se manifestar. Amabilidade, amor, mansidão. Isso tudo é fé. É só pela fé que nós podemos viver essas coisas. Não dá para viver isso pela força do nosso braço. Não dá. Não dá. Eu sei disso. Eu tenho uma criança de 2 anos e 10 meses. E agora chegou uma outra lá de 4, 5 dias. Sabe, a ira está sendo testada, irmãos. A madrugada, que é o momento da oração, eu já estou levantando no giraia. Você fala, eita. A gente é testado. Então é necessário falar, Senhor, manifesta em mim, Pai. É isso aí que a gente vê. Cara, eu sou pecador. Eu preciso do Senhor, Pai. Me transforma. Amém? Busque o Senhor em todas as suas lutas. Não dê brechas. Sabe, abre o seu coração diante do Senhor. Sabe? Davi, irmãos, a gente sabe a história dele. Ele era pequeno, quando ele foi chamado, né? Ruivinho, bonitinho, quase que fofinho, um coelhinho.
né? Se você for olhar. Comparado com Saul, belo, bonito, um leão vistoso, loirão, imagina, cabelo tudo caracolado. Chegava, e aí, gente, beleza? Esse sorriso, o povo, dente branquinho. Se você for confiar a sua vida na mão de uma dessas duas pessoas, de quem você confiaria? Daquele que parece mais forte, daquele que parece mais frágil? Homem, frágilzinho, quase feminino. Sabe, e Samuel, ele te deixa levar pela visão física, o profeta de Deus. Sabe, ele olha para os filhos de Jessé, os irmãos de Davi, e ele começa a ver pessoas que são fortes, né, outros fortes, fala, esse aqui que vai ser o rei. Porque Saul já tinha sido rejeitado pelo Senhor nessa altura. Então o Senhor fala, olha, pega aí o azeite, vamos lá que eu vou te levar no próximo rei de Israel. E aí vai Samuel, né, obedecendo o Senhor. Abre aí pra gente, Wesley. 1 Samuel 16, acho que é isso. Abre aí pra gente, versículo 6. Versículo 6. Olha lá, e aconteceu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Então o profeta viu e falou assim, olha, ó, esse ali é ele. É esse ali. Tem certeza. Pode continuar. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Sabe, esse trecho que a gente conhece tão bem, mas às vezes passa despercebido da vida prática, sabe? A gente olha para as coisas físicas e se entrega a elas, confiando que, vai ser assim, vai ser assado. Sabe, não, porque, sabe, a aparência mostra algo, nós queremos acreditar que as coisas assim. O Senhor, irmãos, ele trabalha de forma totalmente, sabe, diferente do que a gente espera. Traumatizado com os partos da Deise, eu comecei a orar por esse parto da Esmeralda. Eu falei, olha, Senhor, por gentileza, dá um parto tranquilo para ela. Irmão, chegou no dia do parto, a gente já estava com o diagnóstico de 1 semana e meia, de que estava com 5 centímetros de dilatação, não avançava, a gente precisa chegar a 10 para ter o bebê. Colo do útero macinho, alinhado. Colo do útero estava grosso, estava desalinhado, 5 centímetros de dilatação. Chegamos de manhã no hospital, 8 da manhã, 4h30 da tarde a gente começou a induzir com ocitocina para poder começar as contrações, e a Deise não sentiu contração. Falei, gente do céu, o que está acontecendo? E a Deise não queria cesárea, né? Ela não gosta de cirurgia. Aí, gente, vai vendo. Peguei e falei, só tem um jeito. Fui pro banheiro. Falei, Senhor, nós temos que viver a sua palavra. Nós somos seus filhos. Temos que viver a sua palavra. Está escrito na sua palavra, Pai, que a mulher terá dores de parto. Então põe dores de parto nessa mulher em nome de Jesus. Irmão, eu orei, irmão. Eu precisava ter dor. Precisava. E Deus atendeu a oração, irmãos. E trouxe as dores de parto. E você vê que a mulher sofrendo. Nossa. E sofrendo, a oração mais rápida que foi atendida na minha vida e mais rápido que eu arrependi de ter orado também. E Deus trouxe ali as dores, as contrações, e a mulher começou, que bicho. Eu falei, gente, eu não te conheço, não. Mas eu tava lá, firme. A frase que ficou mais icônica assim, depois do parto, né, do alívio dela, do silêncio assim, na sala da equipe médica, olharam para o lado, viram sentado e falaram assim, o pai tá bem? Falei, acho que eu tô. Mas assim, em comparação com o primeiro parto, durou metade do tempo, durou 3 horas, desde o momento que ela começou a ter contração até parir o bebê. O primeiro parto a gente teve em 6 horas do Saul. Só que as dores foram o dobro. Ela falou assim, eu tive uma experiência incrível, que foi menos tempo, mas as dores foram muito mais intensas e tal. A gente nunca sabe o que Deus vai fazer na nossa vida, né? E é assim, a gente não sabe, a gente olha a expectativa e fala, tá tudo indo bem. A bebê estava muito baixa, a barriga estava muito baixa. Eu falei, nossa, essa bebê vai nascer aqui em casa, eu mesmo vou tirar. Vai dar tudo certo, vai ser aquele parto assim, né? Mas Deus sempre nos surpreende, as aparências enganam, né? As aparências enganam. Eu costumo falar para jovens, agora não estou mais com os adolescentes, mas relacionamento, por exemplo, tem muito jovem que quer encontrar o Saul da vida, né? Da Bíblia, né? Alto, bonito, muita moça quer encontrar, né? Mas o comportamento dele é longe daquilo que o Senhor quer.
E às vezes aquele que a chama de amigo está perto, conhece, já suportou dores com ela, já atravessou vários problemas, ouve, ela despreza. E quem o Senhor está colocando na vida dela é esse. E vice-versa, né? Acontece com homens também. É necessário, irmãos, ter um olhar igual de Deus para a gente alcançar bênçãos de Deus na nossa vida, em qualquer área da nossa vida. Sabe, em fechar negócios, em qualquer situação, irmãos. Porque se a gente olhar pelas aparências, nós somos enganados. Quase que o profeta foi enganado. Porque ele viu mais um homem alto, forte. E quando ele vê Davi, ele simplesmente vai, né? Ele falou, tá, o Senhor sabe, né? Mas Deus estava ensinando ali todo mundo. Jessé, os filhos dele, ensinando o próprio profeta, ensinando Davi também. Deve que Davi até pensou, eu? Nessa casa aqui eu só sirvo para ser xingado. Estou lá pro lado, no meio do mato, lá cuidando das ovelhas, lá fedendo ovelha. Chega aqui, talvez nem almoçar eu consiga almoçar direito, tem que ficar no meio do mato. Deus ensina todo mundo, irmãos, se Ele quiser de uma vez só. Mudando princípios, conceitos, entendimentos que a gente tem sobre Ele. Sabe? É necessário ter esse cuidado. Porque isso tudo é prova da nossa fé. É prova da nossa fé. Se Deus falasse não para você naquilo que você fica esperando dele aqui na terra, falasse não para sempre, né? Não, não vai viver isso. Não vai te chegar. Não vai ter. Como você viveria? Se Deus falasse assim, agora você vai ser pobre, vai depender de alimento de doação até você morrer. Como você faria? Você permaneceria firme em Cristo? Você estaria convicto do Senhor? Seus olhos estão na esperança, que é o nosso Deus? Estariam ainda? Sabe, nós temos que nos questionar, irmãos, se nós somos crentes de verdade, sabe? Você precisa olhar para você e entender se você, de fato, é alguém que está vinculado a Jesus, porque Jesus te salvou. Sabe, porque o Senhor é tudo para você. Porque se as coisas começarem a dar errado na sua vida, porque o Senhor trouxe um vento sobre você, e você desanimar, o que você vai fazer da sua vida? Essa semana eu vi um podcast, um corte, né? E o cara estava falando, olha, Jesus foi até João na ilha de Patmos, João velho, deitado lá no meio do mato, nem sabe aonde, né? Talvez igual Jacó, com uma pedra por travesseiro. A gente sabe se estava frio, se estava calor. A gente não sabe nada sobre isso, mas a situação provavelmente não estava boa, ele estava exilado lá, né? E Jesus vai lá e chega para ele com o quê? Um edredom? Uma cama box? Chega para ele com o quê? X-missão? Jesus chega com o quê para João, irmãos? Com a revelação de quem ele é. Jesus se mostra para João. João, você está cheio de necessidades, né? Eu vou te dar algo muito superior a isso. Eu vou te mostrar. Irmãos, se você ver a Cristo, isso te convence plenamente. Sabe, imagina Pedro andando, ó, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Irmãos, os homens devem que andavam por aí barbudo. Se desse para tomar banho, tomava. Se não desse, não tomava. Sabe, a aparência talvez deplorável perto comparado com o que a gente tem de costumes no Brasil, né? De tomar banho, de ser bonitinho, que dá para ser bonito, né? Tem uns que não tem jeito. Mas eles tinham a Cristo. Muitos eram iletrados, irmãos, não sabiam nem ler. Mas tinha ali o Espírito Santo vivo dentro deles. Vivo. E a carta aos Hebreus ela foi escrita com esse propósito, né, de pessoas que estavam sendo confrontadas em perder as coisas, mas foram estimulados nessa carta a permanecer firmes. Firmes. Davi estava no meio do mato cuidando das ovelhas e ele fala para Saul quando aparece o gigante, né, para ele enfrentar. Ele fala, olha Saul, eu já enfrentei o leão, cara, eu já enfrentei o urso. Sabe o que Davi ele figura? Cristo. Ele é o pastor que dá a vida pelas ovelhas. Se tiver que morrer nesse meio de mata aqui lutando com esse leão, até hoje. Eu estou para tudo hoje, leão. Você quer? Se tiver que morrer aqui por essa igreja, quem é que morre? Pelo seu irmão do seu lado aí. Se tiver que abrir mão da sua vida pela vida do seu irmão, entra aqui um bando de louco aí querendo matar a gente, fala assim, olha, Iago, eu vou matar o Pedro, a não ser que você se entregue para morrer por ele. Você morre. Sabe, acontece, irmão, você consegue fazer isso? Olha para a pessoa que está do seu lado. Vê se vale a pena. Às vezes tem uma tretinha que a pessoa fala, você é para morrer, meu filho. Sabe? O cristão se entrega pelo outro, principalmente pelo irmão que ele não tem tanta intimidade, que ele não conhece.
Sabe, é isso, irmãos. Jesus nos chamou, irmãos, para ser como Ele. Sabe, para morrer, sabe, por amor, para que outros possam viver. Sabe, eu lembro daqueles missionários que vendiam-se como escravos para poder ministrar a palavra. Meu Deus. Moravianos, né, Bruno? Sabe, se vendiam como escravos, cara. Eu vou perder meus direitos, eu vou perder minha vida, nunca mais vou ver minha família, eu vou morrer lá, mas eu vou pregar a palavra do Senhor para ganhar vidas. Estuda a história deles, os moravianos. Rapaz, que isso. É necessária essa entrega, irmãos. Sabe, essa fé diferente do que o mundo ensina pra gente, sabe? Que essa teologia dos tempos presentes mostram pra gente. Parece só notícia ruim, né? Não, irmãos. Cristo é tudo de bom. Cristo é maravilhoso. Sabe, Jesus, irmãos, é o que sobra no final de tudo. Você vai ser colocado diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Sabe, quando a gente fala de qualquer assunto no que diz respeito à vida cristã, por exemplo, ter filhos, as pessoas, mas eu sou tão novo, irmão, sua vida não é para você. Tenha filhos, eduque-os na palavra, na presença do Senhor. Evangelize-os. Sabe? Mas e se, irmãos, a sua vida não é para você? Quando você estiver com a cabeça pensando que você tem que viver isso ainda, tem que fazer aquilo, você ainda não entendeu. Sabe? E isso não é só sobre filhos, irmãos, é sobre tudo. A gente vive numa sociedade de direitos, né? Nós queremos nossos direitos, nós queremos exigir coisas, nós queremos a garantia de que nós vamos conseguir desfrutar de certas coisas. Irmão, exija de você mesmo que você sofra por amor a Cristo. Sabe, complete os sofrimentos da obra de Cristo nessa terra. Sabe? Se tivesse uma passagem aqui para mandar alguém como missionário agora, para esses países de perseguição, você iria com tudo pago. Só pega a roupa e vai. Vai lá pregar para aquelas pessoas lá. Viu um vídeo, entrou um set com uma metralhadora dentro de uma cabana, assim, que era a igreja. Eu fiz, você via gente pulando janela, saindo correndo, e só tiro para tudo que é lado. Tiro. E não para de crescer as igrejas nesses lugares, irmãos. Sabe, isso é confrontador demais. Demais. Eu não estou falando para ninguém que ser missionário, não. Mas seja missionário onde você está, né? Não precisa sair para esses lugares. Abre o seu coração, sabe? Quebra a sua vontade. Quebra o seu eu acho, o eu quero. Sabe, sirva. Sirva de verdade. Evangelho é isso, é servidão. Sabe, é servir a Cristo. O Paulo se colocava como escravo de Cristo. Escravo tem vontade? Escravo faz o que quer? Sabe, senhorio, irmãos, diz respeito a existir uma vontade superior a você. Sabe, nem que seja na base do ódio, da raiva, mas você vai e se submete. Sabe, eu falo para o Saul, agora não. Aí ele, não, pai, porque não sei o que, papai, me escuta. Eu falo, Saul, agora, que ele é da argumentação, né? Ele quer me convencer nos argumentos dele. Não sabe nem elaborar direito, mas tenta. Aí na terceira vez eu falo, agora não. Ali ele abaixa a cabeça assim, o ombro, e vai para o cantinho fazer. Peguei e falei, eu me alegro na sua vida, Saul. Porque, embora eu precise estar com você, você me obedece. Sabe, você se submete. O desejo dele, ficar assistindo o filme dos Milinguidos 7 vezes seguida, até meia-noite, 2 horas da manhã. Tem cabimento um negócio desse? Não tem. Sabe, eu falo, não, Saul, vamos assistir até as 9, depois você vai pro processo de dormir. Não, papai, mas não sei o quê. Gente, quem sabe mais sobre a vida dele, eu ou ele? Quem sabe mais sobre a sua vida, o seu pai ou você mesmo? Sabe, se questione. Leia a palavra, entenda, sabe, aquilo que a Bíblia está trazendo para você, que está te confrontando. Irmão, se Deus parou de te confrontar, Ele vai te levar. Talvez seja essa noite, amém? Aí, ó, vai para Cristo. Aí não tem confronto, aí você já venceu, já superou. Sabe, quando você está aqui, Deus, Ele quer nos lapidar, irmãos. Ele quer trabalhar em nós e nós temos que deixar. Se a gente não deixa, Ele vai deixando a gente no nosso tempo. E os outros vão avançando, vão desenvolvendo na fé, no amor, na confiança. Paulo fala várias coisas maravilhosas nas cartas dele, irmão. A gente fala, de onde que esse homem tirou isso? Ele inventou. Irmão, comunhão com Cristo. Cristo revelando no coração dele as coisas, falando para ele, ele escrevia para as igrejas. Sabe? Tronos, potestades, principados. Aí eu vi um lugar de coisas indizíveis. Irmãos, existem essas coisas até hoje, irmãos, para a gente ouvir, receber de Deus, Deus falar com a gente, Deus mostrar coisas para a gente.
meio do culto, você receber de Deus, ó, aquele irmão ali está sofrendo, está pensando em suicídio, vai lá dar uma palavra para ele. É intimidade com o Senhor. Mas se você não tem intimidade com o Senhor, certamente você está numa vida do seu prazer, de buscar o seu interesse. Você não está no modo Davi, eu vou morrer aqui, mas eu vou defender essas ovelhas. Eu vou morrer lutando com esse urso, mas eu vou defender essas ovelhas aqui do meu pai. Sabe, você está no modo eu. No modo eu vou crescer, eu vou vencer, eu vou triunfar. E triunfar não segundo essa entrega, triunfar segundo os prazeres, os desejos. Sabe? É necessário questionar, irmãos. Essa palavra ela tem esse interesse, porque a gente não tem perseguição aqui, cara. A gente não tem perseguição. Tem um pouquinho. Se você começar a falar contra a homossexualidade no YouTube, colocar a sua cara. Aí você chega no seu emprego no outro dia, as pessoas viram o vídeo e já começam a tirar aquela cara, né? Chega na escola, né, aqueles que estudam na faculdade. Você é assim? Você é bolsonarista? Você não sei o quê, já te vincula a um monte de coisa. Você fala, não, eu sou cristão. Está na palavra do Senhor. É errado. Tem que viver certo, tem que andar certo. Começa a testemunhar da palavra de Deus. Coisas às vezes, irmão, que não tem nem uma descrição de comportamento. Começa a pregar a palavra de Deus. Simples, só pega lá, Mateus 5, vou ler ali os primeiros versículos. Posta o vídeo na internet, nas ferramentas que nós temos, né? Quem que tem Instagram? Ninguém, graças a Deus. Só um ali, ó. Posta o seu devocional, um fotinho lá, ó. Instagram. Sabe, devocional de hoje. Posta o que Deus falou com você. Posta um áudio. Talvez Deus está querendo usar você para alcançar alguém. Sabe, se a igreja não fosse tão tímida, gente. Lá você tá uma bagunça. Quantas igrejas evangélicas nós temos? Quantos crentes nós temos aqui? Ditos crentes nominais que seja. Sabe? Começar a pregar, a falar, a ser convicto mesmo, gente, isso está errado, tem que ser assim. Sabe, a palavra de Deus diz isso e aquilo. Já pensou? Como que está essa cidade aqui? Toda semana ia ter execução lá na praça. Toda semana ia ter execução na praça. Toda semana ia ter perseguição e o Espírito Santo sendo derramado e que é loucura. Sabe? Você vê nos céus abertos e Cristo se levantando, né? Estevão vê Cristo de pé. Se levantou para testemunhar. Testemunhar é de pé, né? Para testemunhar a morte dele. Olha, eu te vi. Meu Deus. Até arrepio de falar isso. O Senhor olhar para você e eu te vi testemunhando a meu respeito. Você é aceito. Pensou? Cara, você não precisa de mais nada nessa vida. Sabe? Eu estou morrendo, mas Cristo está testemunhando diante do Pai a meu respeito. Irmão, esse venceu. Esse venceu. Fiz uma startup de, sei lá, 5 bilhões de dólares. Não. Mas se você não alcançou, isso você não venceu. Estou lendo um livro de empreendedorismo muito bom. Quem gosta de empreendedorismo, $1 Million Weekend, que chama. Tem um audiobook no YouTube. Ensina você a fazer negócios, criar empresas. E assim, muito simples, muito bom. Tudo tem seu lugar, né? Mas não é sobre ser o próximo milionário, a próxima capa da Forbes. É sobre Cristo testemunhar a respeito de nós diante do Pai, amém? É sobre Deus falar assim, olha, eu conheço você. Sabe, vem, entra. Aqueles que não amaram a própria vida. Está escrito isso. Aqueles que não amaram a própria vida. E às vezes você não vai ser perseguido, decapitado, degolado, nem nada. Mas você viveu constantemente em risco por testemunhar do amor do Senhor. Por testemunhar da verdade dele. Por falar para os seus parentes que brigam com você. Se eu falar lá, vai dar um problema na minha casa. Aí você abre a Bíblia no outro dia, no devocional, Jesus está lá. Eu vim para trazer divisão de pai e filho. Você fala, meu Deus, até fecha na hora. Até fala, meu Deus, isso não. Calma aí, Senhor. Né? Memória já pega o áudio, então sou desviado que você não sabe. Irmãos, vamos testemunhar do Evangelho. Essas coisas trazem sobre nós essas cisões, né, muitas vezes familiares. Mas Pedro fala, e nós, Senhor, que deixamos tudo por Ti. Ele fala, receberão ainda nessa vida, sabe, 100 vezes mais em casas, irmãos, mães, sabe? E também com essas coisas das perseguições. Porque essa é a nossa vida. Nós fizemos essa conta, ou não, já aceitamos a Cristo, é isso que tem para hoje e até morrer. Desde que nos posicionemos. Desde que os nossos pés sejam firmados no firme fundamento
na rocha que é Jesus. Mateus 7:24. Abre aí, por favor. Volta ao versículo anterior. Volta no começo dessa perícope aí. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas palavras, essas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Irmãos, se você olhar essa perícope, Jesus ele está dentro do Sermão do Monte, ele está explicando, né, os conceitos daquilo que nós, como cristãos, devemos viver. E ele fala: quem praticar as minhas palavras vai ser como aquele que está firme, está seguro. Só que, irmãos, a gente sabe que praticar as palavras de Jesus traz perseguição, traz luta, cisão na família, traz treta. Você vai ter problema na sua vida. Parece que é o contrário do que ele está falando, mas você está firmado em Cristo. Ninguém te rouba das mãos dele. Ninguém te rouba da promessa eterna. A gente não está aqui, irmãos, para vestir uma roupinha legal, passar perfume e vir ver os irmãos. Isso é bom. Bom, eu gosto. Só que a gente está nesse mundo, irmãos, para estar convictos em Cristo, salvos por Ele, guardados por Ele. Cara, a vida passa muito rápido e nós temos que nos lembrar disso todos os dias. Cara, como estão os meus passos? Sabe, eu estou vivendo segundo a fé que Deus me chamou. Eu vivo segundo o desejo e a vontade de Deus. Deus desejava, no tempo de Davi, um só lugar de adoração para o povo de Deus. O reino do norte e o reino do sul sempre tiveram ali umas arranca-rabo, por assim dizer, desculpa a expressão. O que Davi fez? Ele desceu mais ao sul, conquistou uma cidade, fez lá a cidade de Davi, trouxe adoração para lá. Ele obrigou o norte e o sul a descer e juntar num só lugar para adorar um só Deus. Sabe, estavam esperando isso do rei de Israel. Sabe, era necessário cumprir certas coisas como rei de Israel. Depois a gente sabe que tudo desandou. Mas alguns ainda fizeram a vontade do Senhor. Expulsavam idólatras, sabe? Buscavam andar de acordo com a vontade do Senhor Deus. E Deus estava com esses homens, com esses reis que andavam no caminho dele. Sabe, Saul não, ele queria as coisas do jeito dele, ele queria governar. Sabe? Se você tiver que governar, irmãos, governe de acordo com o governo do Senhor. Sabe? Davi, hora nenhuma, ele quis buscar com as mãos dele ser rei. Sabe? Ele foi para cima do gigante e falou: cara, eu tô com pena de você. Sabe, Davi, se você olhasse para ele, assim como Jesus falando, né? Você vai sobre a rocha, está firme. Se você olha para Davi em face de Golias, fala: Davi, você não está firme, cara. Você não está firme não, cara. Desculpa, você não está bem não. Saul tentou ajudar ele ainda, né, nas tendas, falou: ó, veste aqui minha armadura pelo menos, senão já era, cara. Ele vai pisar em você. Saul era alto, né? E ainda assim ele era pequeno perto de Golias. Imagina a loucura disso. Mas Davi, ele desce, eles estavam um exército aqui no monte, o outro no outro, e tinha o vale, né? E todo dia Golias vinha no vale ofender o Deus de Israel, o povo de Israel. E Davi vai ao encontro dele, desce aquele vale, chega perto do riacho, pega 5 pedras do riacho, talhadas pela água. E o Golias fala: Davi, cara, você é louco, você tá achando que eu sou o quê? Um cachorro. Cara, hoje mesmo eu vou te arregaçar. Não vai sobrar nada de você, Davi. Davi já tinha falado para os amigos, para os oficiais do exército de Israel: quem é esse incircunciso que ofende o Deus dos céus? Sabe o que isso quer dizer? Quem é esse sem aliança com Deus que tenta levantar as vozes dele para ofender o povo de Deus, o Deus do céu? Irmão, você tem aliança com Deus, a vitória já está na sua mão. Davi olhava para Golias já como um derrotado, ele sabia, olha, cara, ele pode ser grande 2, 3 vezes, ele pode ser o que for, ele não tem aliança com o nosso Deus.
A aliança que nós temos com o nosso Deus, irmãos, já nos colocou assentados com Cristo, com autoridade acima de todo nome, irmãos. Nosso nome está lá junto com Ele, irmãos. Autoridade para quê, Luiz? Para enriquecer, sabe? Para poder ganhar um Rolex, para poder trocar de carro. Autoridade para ir às nações e pregar a palavra do Senhor. Sabe? Para libertar os presos que estão cativos em prisões, irmãos, sofrendo, indo para o inferno. A sua palavra hoje ela está assinada com o nome de Cristo, com o sangue de Cristo, irmão. Se você fala para a pessoa, arrepende-se do seu pecado, crede no Evangelho, viva uma vida segundo Cristo espera de você, aquilo ali entra como flecha no coração da pessoa. Talvez você não vê o fruto, talvez Deus te guarde de se ensoberbecer como o próximo pregador da geração que vai salvar almas. Parece que todo mundo que você prega, ninguém se converte, mas aquela palavra está lá dentro, irmãos. No tempo certo, Deus traz a chuva e a semente ela vai crescer. Você talvez não vai ver. Talvez lá no céu você vai receber esse galardão. Talvez vá. Mas nós temos autoridade para pregar a palavra do Senhor. Para ministrar. Nós somos ministros do Senhor aqui nessa terra, irmãos. Para salvar vidas, salvar homens, mulheres. Sabe, salvar pessoas que estão hoje se cortando, que estão perdidas, chorando nas madrugadas, querendo uma solução. As redes sociais, às vezes, é essa solução de alcance dentro da casa das pessoas. O áudio, às vezes, é essa solução. Existe o alcance presencial, né? Geográfico aqui limitado, que a gente chega, fala com as pessoas ao nosso redor. Mas existe também a oração, os áudios, as ferramentas de internet. Sabe, nós temos que nos posicionar como guerreiros que sabem que nós temos aliança. Sabemos que temos aliança com Deus, por meio do sangue dele. Nessa época, a circuncisão era a aliança. Isso para Davi já bastava. Sabe, eu sou circuncidado, eu sou do povo de Deus, eu vou enfrentar quem for. Em nome do meu Deus. E venceu, irmãos. E venceu. Alguns dizem que pegou 5 pedras, porque tinha mais os irmãos de Golias, né? O homem estava virado no girar, irmãos. Tem que matar quantos aí? Vambora. Vambora, vamos matar esse povo aí que está, sabe, dando trabalho aqui, gente. Vocês estão, sabe, muito temerosos. Sabe, irmãos, de acordo com a palavra de Deus, que nós podemos ver nesse, sabe, nesse espaço, nesse pedacinho dessa palavra, você pode ser pequeno, você pode ser menor, irmãos, mas se você tiver o Espírito de Deus, você vence qualquer batalha. Qualquer gigante, qualquer gigante. Desde que você tenha convicção na palavra do Senhor. A fé, ela começa pelo ouvir a palavra de Deus. A gente precisa, então, se alimentar da palavra de Deus. Aí a gente volta na questão de devoção ao Senhor, de coração entregue, apaixonado pelo Senhor. Se tudo é desculpa, irmão, você não vai vencer. Você é vencedor, mas você não está na postura de vencedor. Não está posicionado como vencedor. Imagina um cara que tem tudo para vencer e está lá como coitado. Aí não está dando certo. Eu não consigo. É até cômico, é vergonhoso. Uma vez que Deus já nos entregou tudo. Tudo o que for necessário para vencer. A gente fica como? Às vezes se lamentando porque a gente está cego. A gente não ouve, a gente não conhece, a gente está distante do Senhor. Ah, que será que Deus faz ainda, cara? Sabe, será que Deus faz? Ah, vamos pelo método humano mesmo, né? Que não tem jeito, e se der errado, fazer o quê, né, Senhor? Fazer o quê? Eu estou longe. Irmão, Deus gosta de doido. E quer eu ser doido, já falei isso. Deus quer doido. Abraão era doido, irmão. Doido. Ia pôr fogo no menino mesmo. Ah, Deus vai ressuscitar, mas ressuscita mesmo. Deus deu o filho para ele, ele velho. Então eu vou queimar aqui e vai ressuscitar. Deus quer você nesse nível, sabe? Qual o limite de Deus na sua percepção? Qual o limite do Senhor? Sabe, Deus ele quer expandir a sua percepção em relação a Ele. Mas só é possível isso conhecendo o nosso Deus. Avançando em direção ao coração dele, entrando cada vez mais. Aí você, sabe, parece loucura. Você olha para o gigante e fala, cara, eu vou arregaçar esse gigante. Os outros olham para você e falam, cara, você não vai. Mas você já está vendo coisas lá na frente. Quando Deus chamou Davi, Samuel foi lá ungir Davi, passou anos para que Davi ainda fosse se tornar o rei efetivo de Israel. Mas Deus precisava trabalhar o coração dele. Deus levou Davi para dentro da casa de Saul e dentro Davi poderia pensar, já foi ungido rei, né? Na hora que ele dormir, eu vou pegar uma faca ali. E aí Deus vai e coloca motivos para Davi talvez pensar isso. Saul pega a lança e tenta acertar Davi. Imagina? Não vou deixar não, cara. Ele está tentando me acertar e eu vou ficar quieto. Tá maluco, cara. Na hora que ele dormir é hoje. O que Davi faz? Nada. Davi mata Golias. O que ele faz?
Nada, ele volta a ser pastor. Vai para o serviço dele de pastor. Mas se eu não for ungido rei, não, eu vou lá para o meu serviço. Se Deus me ungiu, ele vai me levantar. Sabe, depois Saul começa a perseguir Davi, igual louco, pelo deserto. A gente sabe, Davi se esconde e vê Saul em situação de vulnerabilidade, ele não mata Saul. Estou lendo um livro sobre Davi, tem esse mesmo título do pastor Fábio, peguei ele dentro. E lendo esse livro, Deus falou comigo, olha Luiz, se Davi mata Saul ali, porque Davi estava escondido com vários outros homens que estavam desesperançosos da vida, endividados, em várias situações. E eles mesmos falaram, né? Saul entra na caverna que Davi estava com esses homens para poder aliviar o ventre, fazer um cocô. E os homens falam, olha, vai lá, mata ele, Deus está te entregando na sua mão. Davi fala, não vou matar. Deus falou comigo, Luiz, se Davi põe a mão em Saul ali, no primeiro erro dele, quando ele subisse a ser rei, esses mesmos homens que o incentivaram iriam comer ele vivo. Saul, Davi, você errou, hein? Hoje é sua vez. Sabe a lição que Deus ensinou para aqueles homens ali que se tornaram o exército pessoal de Davi? A gente não faz a nossa própria vontade. A gente não busca justiça com a nossa própria mão. É o Senhor quem traz as coisas que têm que ser trazidas. Mas se você não tiver com o coração no Senhor, como é que você vai julgar essas coisas? Sabe, a fé, irmãos, ela vai trazer isso para nós, esse discernimento da situação, do momento. Sabe, não é bater, não é brigar. Talvez meu irmão estava tendo problemas na vida dele. E eu, mas pelejando em oração, sabe, indo até ele discutindo e tal. O Senhor falou, Luiz, para com isso. Para com isso. Dá espaço para ele. Sabe, eu falei, Senhor, mas você não está entendendo, Senhor Deus. Deus não está entendendo, irmãos? Sabe? Ele não quer ir para a igreja, ele não quer orar, ele não quer... Eu falei, você não está entendendo, Jesus. Sabe, gente, é necessário proximidade para viver a fé. Proximidade com Deus para viver a fé, para entender, saber pesar as coisas na balança, os tempos, para saber entender os dilemas da vida. Senão a fé ela vai ser aquilo que a gente fala no mundo aí, né? A fé é um pensamento positivo em algo que eu quero alcançar. E esse algo nunca é Cristo, é sempre coisas materiais, situação numa vida financeira, ok, sei lá, viagens, etc. Sabe, a fé vai exigir de nós, às vezes, perder, chorar, passar por essas situações. E Deus nos chama para nos posicionar, como Davi. Sabe, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Eu vou passar. Abre aí Salmo 40, por favor, Wesley. Versículo 1. Olha só o que diz. Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Irmãos, clamor é chorar pedindo. Sabe, esperei com paciência no Senhor. Quem está falando isso aqui é Davi. Agora, quando você lê isso, na profundidade que esse texto traz, irmãos, é alguém aflito. É alguém que está precisando. Que acorda com ansiedade e que dorme com ansiedade. Quando virá o meu socorro? Sabe? Davi vivia essas coisas. Ele esperava com paciência no Senhor. Sabe, eu já falei isso algumas vezes. Quando você for vir a cultos, sai da sua casa com o pensamento de Senhor, fala através daquele comedor de angu lá que vai pregar hoje. Fala através dele. Sabe, não tem outro, pai. Eu não vou à igreja de revelação. Fala através daquele lá. Que o Senhor pode. Usa ele. Usa o louvor. Usa os cumprimentos de quando eu estou chegando. Eu preciso da sua resposta. Irmãos, quando você coloca a sua atenção no Senhor, irmãos, é a mesma coisa de quando você está num lugar assim e você está vendo que alguém está te vendo, você olha, a pessoa está te vendo e já vira assim. Você coloca a sua atenção no Senhor, os olhos dele vão se voltar para você. E vão te olhar, e vão fitar em você. Para saber quanto tempo você vai ficar permanecendo olhando para ele. Dentro do seu dilema. Em quantos segundos você vai abandonar tudo e buscar o seu recurso, a sua forma? Volta aí, Wesley. Olha só o que diz. Próximo. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Até aí, tá bom. Se coloque de pé, irmãos, por gentileza.
Irmãos, a paz que excede todo entendimento, ela excede todo entendimento, tá? Deus, ele tem isso para nós. O entendimento humano, irmãos, ele é A mais B. Mas você pode estar no meio de uma tormenta gigante e estar em paz, porque sabe que o Espírito Santo é com você, que o Senhor Deus é com você. Mas você precisa dessa intimidade para viver essa fé que rompe qualquer tipo de coisa. Alguns dizem que Isaías morreu cerrado ao meio. Isaías era um evangelista bem antes do tempo, né? Imagina morrer cerrado ao meio, irmãos. Meu Deus. Mas, sabe, tem que ter esse coração no Senhor. Tem que ter essa sensibilidade. A igreja tem que ser sensível, cara. Não dá para ser duro em relação ao Senhor. Senhor, eu estou longe de Ti. Sabe, me busca, Pai. Sabe, tem misericórdia de mim. Sua palavra diz, Senhor, vai atrás, deixa as 99, vai atrás da uma. Eu sou essa problemática. Eu sou essa ovelha problemática, Pai. Eu tenho problemas, eu preciso que o Senhor venha atrás de mim. Sabe, levanta um homem de Deus, uma mulher de Deus para vir falar comigo hoje, para tocar lá onde está a ferida. Me tira dessa apatia, eu quero viver essa fé, Pai, que permanece independente das coisas. Feche seus olhos, irmãos. Começa a falar com o seu Deus isso. Fala para ele que você não é super-homem, que você não é uma pessoa, sabe, que em você existe firmeza, sabe, para suportar desafios, atravessar muralhas, momentos de dores. Senhor, nós estamos aqui, Pai. Meu Deus, para confiar em Ti, Senhor. Os dias, Pai, eles nos trituram, nos mastigam, Pai, e nos formatam ao mundo, Senhor. E isso tira de nós a fé, muitas vezes. Nós, muitas vezes, temos dificuldade, Senhor Deus, de permanecer em Ti, crendo. Ah, Deus, às vezes nós não temos nem ousadia para dizer, Senhor, minha fé está abalada, Pai, eu não confio mais em Ti. Senhor, eu acho que a nossa relação está um pouco esquisita. Senhor, traz sensibilidade sobre nós, Pai, para que nós venhamos viver isso, Senhor Deus. Para que nós venhamos ter a certeza, Pai, de que a única verdade, Pai, que existe é o Senhor. O único ponto de segurança que existe é o Senhor, Pai. Meu Deus, nós não estamos aqui brincando de igreja, porque tem almas, vidas verdadeiras, Pai, pessoas que estão, sabe, Senhor, querendo o Senhor, a sua verdade, meu Deus. Eles querem o Senhor, meu Deus. Eles querem um relacionamento íntimo com o Senhor, Pai. Eles não querem seus bens, eles não querem aquilo que o Senhor pode fazer, Pai, o ouro, Pai, a prata. Eles querem intimidade contigo, Pai. Eu quero, nós todos queremos, Pai. Ah, Deus, o que vai permanecer no fim da vida, Senhor? Ah, Deus, que a nossa vida venha a ser... Ah, Deus, que a nossa vida venha a ser, Pai, de intimidade com o Senhor, Pai. Só assim a gente pode ultrapassar essas barreiras, a vida, os dilemas, Pai. Que todas essas ministrações aqui, Senhor Deus, dessa série, Pai, sirvam para nos edificar em Ti, Pai, com firmeza, Pai, segurança. No nome de Jesus eu oro, Pai. Irmãos, aplauda o nome do Senhor Jesus. Breno. Amém, irmãos? Quando vocês recebem essa palavra, que sejamos como Davi, amém? Um homem cheio de fé, com o coração quebrantado, cheio de ousadia para servir o Senhor. Amém? Vamos orar para a gente encerrar esse culto abençoado. Feche seus olhos, estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus possam estar sempre com cada um de vocês. Igreja do Senhor seja abençoada em nome de Jesus. Quem quer, diga amém. Aplauda o Senhor Jesus mais uma vez. Estamos encerrados e até semana que vem.